A Cabalá entende o ser humano como pluridimensional, não apenas como ente biológico, emocional e intelectual. Na verdade, o ser humano tem várias outras dimensões que trabalham simultaneamente sobre ele. Muitas vezes, existem conflitos internos que não podem ser resolvidos se não buscarmos o equilíbrio dessas dimensões. Em primeiro lugar, precisa ficar claro que todos estamos desequilibrados em algum ponto, e o desequilíbrio se dá porque temos opinião, vontade, autonomia e consciência. A questão que se coloca é: como podemos nos ajustar a um estado de equilíbrio relativo? Para isso, estudamos a Árvore da Vida. A Árvore da Vida é o símbolo mais potente da Cabalá. É um sistema pelo qual aparecem as 10 dimensões principais onde há que buscar equilíbrio. A Cabalá estuda essas 10 dimensões do ser humano, estuda como buscar o equilíbrio em cada uma dessas dimensões e como uma dimensão pode alterar a outra. De maneira definitiva, todo desequilíbrio que pode levar o ser humano ao que se pode chamar de mal, o lado escuro, é passível de ser corrigido. Em termos hebraicos, isso é conhecido como techuvá, retorno, que está baseado em um aumento no nível de consciência. A Árvore da Vida está composta por 10 emanações e 22 caminhos. Cada esfera é chamada de Sefirá, uma palavra que deriva de safira, utilizada pelos cabalistas como referência, pois a safira é a única pedra capaz de refletir diversas cores a partir de uma única fonte de luz. Dessa forma, a energia divina se manifesta em diferentes níveis de vibração na realidade. Como sabemos, as cores não existem, são diferentes traduções das frequências de luz, assim como ocorre com a Sefirot. Iniciaremos nossa análise pela Sefirá mais densa, Malhut. Malhut traduz-se como reino. Ela não é a matéria em si, mas sim a nossa percepção sobre a matéria, incluindo os bens materiais que possuímos, nossos corpos e assim por diante. A Cabalá ensina que, se uma pessoa se alegra com cada conquista material, isso indica que ela está equilibrada em Malhut. Por outro lado, se alguém enxerga a matéria como um fim em si mesma e não como uma ferramenta, essa pessoa nunca estará satisfeita. Sua busca por um sentido a levará a acumular cada vez mais matéria em uma busca sem fim. Isso é um desequilíbrio em Malhut. O Pirkei Avot diz que feliz é aquele que se conforma com sua parte, porém, não se resigna. Resignação também é um desequilíbrio. Os desequilíbrios nas Sefirot podem ser compreendidos por meio dos arquétipos associados a cada uma delas. Cada Sefirá possui um arquétipo definido pelos cabalistas. No entanto, a Cabalá não busca endeusar o arquétipo, mas sim ilustrar o exemplo de desarmonia em diferentes dimensões, utilizando personagens bíblicos como referência. O arquétipo que representa o desequilíbrio em Malhut é o rei Davi. Segundo a Cabalá, Davi é o exemplo da falta de equilíbrio em Malhut, pois sempre queria mais e nunca encontrava satisfação. Ele desejava mais exércitos, mais mulheres, envolveu-se com uma mulher casada e acabou assassinando seu marido, além de ter dificuldades para dormir e enfrentou seus próprios filhos. Os desajustes de cada sefirá podem se manifestar por duas vias, por excesso ou por falta. Usando o Malhut como exemplo, uma pessoa pode estar desbalanceada ao viver em função do materialismo e ser hedonista, ou, ao contrário, pode estar em desequilíbrio ao rejeitar completamente as questões materiais. Portanto, o materialista está desequilibrado e o espiritualista radical também está desequilibrado. A próxima dimensão é Yesod, o ego e as relações sociais. Na Cabalá não combatemos o ego. O ego é um grande motivador. O problema é o ego desmedido. Quando uma pessoa é antissocial ou evita socializar por se sentir superior, está demonstrando desequilíbrio em Yesod. E quando uma pessoa tem dependência emocional ou precisa estar sempre com alguém, também revela um desvio em Yesod. O arquétipo que representa o desequilíbrio em Yesod é Yosef. Na narrativa bíblica, Yosef foi um presenteado por Yaakov, seu pai, com uma túnica colorida e adornada, e fez questão de mostrar perante os seus irmãos o favoritismo que seu pai nutria por ele. Entretanto, Yosef foi trabalhando o seu desequilíbrio até se tornar governador do Egito. Obteve seu poder máximo quando controlou seu ego. Avançando para a próxima sefirá, encontramos Od, que representa a linguagem. Na Cabalá, é dito que a língua é a arma mais poderosa.
Considere duas pessoas que cultivam uma amizade por mais de 20 anos. Dependendo do que uma delas disser, essa amizade pode acabar no mesmo instante. O desequilíbrio em Ode é a mentira, a utilização da linguagem para espalhar a difamação, o falso rumor e a manipulação da linguagem para o próprio benefício ou de um grupo. Os políticos, os teólogos e os ideólogos se desequilibram em Ode com frequência. O arquétipo em Ode é Arão, o irmão de Moisés. Arão e Miriam falaram mal da esposa de Moisés, pois ela era uma cuxita, uma mulher negra. A próxima dimensão é Netza, Vitória. É a linguagem emocional que se relaciona com a música, a dança, a interpretação, a escultura, as artes em geral. As pessoas com um dom em Netza não precisam falar muito, pois se expressam com sua arte. Netza é muito mais alto que Ode, a linguagem conceitual, pois a linguagem conceitual é muito mais limitada. O arquétipo de Netza é Moisés. A Cabalá nos diz que devemos controlar as emoções. Os nossos sentimentos não podem controlar nossas ações. Moisés matou um egípcio. Moisés teve vários ataques emocionais no texto bíblico. Deus instruiu Moisés a falar com uma rocha, e ela traria água para o povo e seus animais. Moisés, no entanto, ficou frustrado com as reclamações do povo, e em sua raiva, ele bateu na rocha 2 vezes com seu cajado, em vez de falar com ela como Deus havia ordenado. Moisés quebrou as 2 primeiras tábuas, quando viu o bezerro de ouro. As Sefirot Malhut, Yesod, Od e Netza englobam a Sefirot de revelação, pois é o que enxergamos das outras pessoas. As outras 6 Sefirot superiores pertencem à interioridade de cada um, aquilo que não podemos ver diretamente, apenas indiretamente através das 4 inferiores. Agora chegamos nas 6 Sefirot emocionais. Hesed, misericórdia, é doar aos demais, mas doar também a si mesmo. Rabi Akiva nos disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Alguém que ama somente a si mesmo e não se importa com ninguém é narcisista. E quando alguém não tem amor próprio, ama somente os outros, está se auto-humilhando. Os 2 extremos são desequilíbrios. Hesed consiste em doar aos demais. Contudo, doar sem limites leva ao desequilíbrio, e vale ressaltar que nem sempre alguém doa por generosidade e misericórdia, mas doa motivada por soberba e ego. O arquétipo de Hesed é Abraão. Abraão representa a misericórdia e generosidade ilimitada. Ele acolhia todos que visitavam sua tenda, pediu a Deus para proteger Ló, evitando que ele fosse aniquilado junto a Sodoma e Gomorra, mesmo sendo Ló uma pessoa sem valores e influenciada pelas más práticas. E Abraão deu tudo o que tinha ao seu filho Isaque. Abraão estava desequilibrado em Hesed, pois não estabelecia limites. E os limites estão na próxima Sefirá, Gevurá, fortaleza. Forte é aquele que sabe pôr limites nos demais e em si mesmo. Existem pessoas que arruinam suas vidas por não saberem dizer não. O não te libera e o sim te compromete. Mas é preciso saber quando dizer não, caso contrário, pode cair no outro extremo e passar à severidade. Os desequilibrados em Gevurá são os sádicos, os intransigentes, os tiranos que exercem o poder e os ditadores. O arquétipo de Gevurá é o filho de Abraão, Isaque. De acordo com a Torá, Isaque tinha 37 anos e sabia que seria sacrificado. Isaque estava feliz e queria entregar sua vida em sacrifício, mas a Cabalá é clara e diz que não se deve sacrificar nem mesmo por Deus. Maimônides afirmou que se um judeu for obrigado a se converter a uma outra fé, a opção correta é se converter se isso garantir sua vida. Para o judaísmo, é proibido se sacrificar por Deus. E Isaque, neste sentido, estava desequilibrado em Gevurá, porque era um fundamentalista religioso e queria acabar com sua própria vida em nome de Deus. A próxima Sefirá é Tiferet, beleza. É o eu interior, o amor a si mesmo, o nível da autoestima. O arquétipo de Tiferet é Yaakov, Jacó. Yaakov tinha a misericórdia de Abraão e a força de Isaque, em equilíbrio. Yaakov não queria seguir cegamente o Deus de Abraão e Isaque, pois isso implica seguir um rito mecânico e sem análise. Ele quis entender, quis se conectar diretamente com Deus. Quando Yaakov alcançou a conexão direta, seu nome mudou para Israel, Yasharel, que significa direto a Deus. As próximas Sefirot são Rokmá e Biná, hemisférios direito e esquerdo do cérebro. Biná significa entendimento, e é o entendimento racional das coisas. Os cientistas trabalham na Biná,
é a inteligência e a organização mental. O arquétipo em Binah é Eva, Havá, e Hokmah é Adã. Binah é o útero dos conceitos e das ideias. Quando a função de Havá passa ao lado racionalista, que se opõe a tudo que não se pode provar empiricamente, aparece o lado obscuro de Havá, Lilith. Lilith é Havá em uma posição incorreta. A Kabbalah diz que Lilith queria ser superior a Adã. Isso implica que o desejo de Lilith é que a racionalidade esteja acima da ordem simbólica e da intuição. Hokmah é o conhecimento intuitivo, que na Kabbalah conhecemos como profecia. Hokmah trabalha com tudo que tem a ver com o outro lado: o místico, a interpretação de sonhos, a profecia e a elevação da consciência, porque a Hokmah está em conexão com a Neshama no universo de Briah. Enquanto a Binah organiza as 7 dimensões inferiores da árvore, no campo de Yetzirah e Asiá. Havá seria então a mãe de 7 filhos. Quando Lilith quer superar Adã, quer dizer que o racionalismo quer ser superior à intuição. E quando a intuição quer ser superior ao racionalismo, o lado obscuro de Adão aparece. O lado obscuro de Adão é Samael, o serpente. E o serpente ataca Havá. A diferença entre Binah e Hokmah é que a Binah é o campo das respostas. O inteligente precisa de respostas para que tenha uma segurança ilusória a nível mental. Enquanto a Hokmah provém da palavra hebraica Koamah, a força das perguntas. Os cabalistas ocultos avançaram porque viveram no campo das perguntas. Obviamente, não se pode viver apenas com questões e sem as respostas. Então, qual sistema os cabalistas criaram para equilibrar essas duas esferas? Subir com humildade, contemplar e depois voltar para integrar. Qual é o problema de entrar demais em Hokmah e não retornar? A resposta é a loucura. Expandir demais a Hokmah, sem a organização conceitual da Binah, se torna ego ou espiritualidade de fuga, uma patologia. O processo não termina na iluminação, termina quando se integra à iluminação. Só assim a iluminação se reflete na ação, porque é resultado da mudança interna. Deixa de ser iluminação teórica e se torna prática. Quando Binah e Hokmah estão em copulação constante, ou seja, existe a iluminação e a integração contínua, nasce Da'at, o conhecimento. Da'at, segundo Haim Luzzatto, é a razão pela qual viemos a este mundo. Viemos para aprender e elevar a consciência. E quando entendemos o que viemos fazer neste mundo, subimos ao nível de Keter, a coroa. Keter é a felicidade no processo e não apenas no resultado. Um problema comum no pensamento humano é que se atinge felicidade apenas quando o resultado final é alcançado. Mas o ideal seria o entusiasmo no processo, pois assim estaríamos felizes permanentemente, trabalhando em um projeto de crescimento infinito. O homem não pode viver na eternidade se não tiver um projeto de crescimento sem fim.